A Câmara de Resolução de Litígios de Saúde foi instituída através do Convênio de Cooperação número 003/504/2012, celebrado em 12 de junho de 2012. A cerimônia de assinatura foi realizada no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Inaugurada em setembro de 2013, a Câmara reúne em um mesmo prédio membros da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e da Defensoria Pública da União, além de equipes de apoio técnico das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde. Cabe à Procuradoria-Geral do Estado a manutenção e administração da atual sede da Câmara, uma vez que o imóvel foi desapropriado pelo órgão. O objetivo comum dos entes envolvidos é promover o atendimento de hipossuficientes assistidos pelas defensorias estadual e federal que demandem prestação de serviços de saúde, como oferta de medicamentos, agendamento de exames médicos ou procedimentos cirúrgicos. Tal atendimento prioriza a busca por resoluções administrativas em detrimento da judicialização dos casos, conforme preceitua a cláusula 1ª do convênio firmado. Os defensores atuam na coordenação dos atendimentos, no processamento dos casos apresentados, na adoção das medidas extrajudiciais e judiciais pertinentes, no fomento aos debates institucionais e na formulação de propostas de alteração e implementação de políticas públicas em saúde. Já os representantes das secretarias de saúde cuidam do acolhimento humanizado e da orientação aos assistidos, da análise técnica dos casos, da elaboração de pareceres e da instauração de procedimentos de compra e contratação necessárias à satisfação das demandas de saúde, de acordo com as definições que ocorrerem em audiências entre os órgãos integrantes do convênio. Também prestam informações imprescindíveis às práticas jurídico-administrativas das defensorias públicas sobre a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde, desde a atenção básica aos atendimentos nas unidades terciárias de alta complexidade. Pelo disposto no Convênio de Cooperação, há a previsão de atuação da Procuradoria-Geral do Estado e da Procuradoria do Município do Rio de Janeiro. Os procuradores atuarão nas audiências da Câmara quando vierem a ocorrer e prestarão orientação jurídica, quando necessário, às secretarias estadual e municipal de saúde, acerca das medidas administrativas a serem implementadas para a consecução de suas atribuições na Câmara. Do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro será a competência de designar mediadores, além de supervisionar e coordenar atividades de mediação quando ocorrerem as audiências na Câmara previstas no acordo. A sede da Câmara de Resolução de Litígios de Saúde está situada na Rua da Assembleia, número 77, loja A e sala 201, no centro do Rio de Janeiro. Em seus 6 meses de existência, a Câmara já atendeu a quase 4.000 pessoas, conseguindo obter solução administrativa para cerca de 40% dos casos. A ideia da Câmara é reunir profissionais tanto das defensorias públicas quanto das secretarias de saúde, tanto estadual quanto municipal, para permitir um maior fluxo de informações, melhorando o atendimento ao assistido, que assim vai receber um atendimento muito mais qualificado, com muito mais informações e mais objetivo, que vai efetivamente resolver a questão dele. O atendimento da Câmara é interessante também porque ele é um bom termômetro para definição e redefinição de políticas públicas que já são existentes. É interessante também notar que o assistido, quando vem na Procuradoria-Defensoria, ele traz a receita e os técnicos da Câmara, eles analisam se existem
alguma alternativa terapêutica que já é disponibilizada pelo SUS que possa atender o assistido. E aí, dependendo da concordância do médico do assistido, que já atende o assistido, a gente vai conseguir substituir a medicação e isso vai representar uma grande economia para os cofres públicos. O trabalho aqui na Câmara de Resolução de Saúde, para a gente, a inauguração da Câmara representa um avanço institucional importante, justamente porque o atendimento ao cidadão da cidade do Rio de Janeiro que precisa, que tem demandas de saúde, ele ficou concentrado num prédio só, num ambiente só, com a Defensoria da União trabalhando junto, com as secretarias de saúde do Estado e do município, e a gente consegue assim uma solução extrajudicial de uma série de demandas, né, individuais, como marcação de consulta, exames, cirurgias, enfim. E a gente pretende que a Câmara, hoje a gente trabalha mais com o escopo focado em medicamentos e agendamento de consultas, mas a gente pretende que isso vá, com o estreitamento das relações entre esses entes, que essa coisa vá adiante e a gente possa dar cada vez mais um atendimento mais próximo do cidadão, para poder ter um acesso à saúde, né, sem precisar judicializar sempre as questões, as suas demandas. Antes a gente, estando trabalhando longe das secretarias, ou a gente conseguia algum contato via telefone com as secretarias, ou então a gente simplesmente ajuizava as ações. Agora a gente consegue ter uma relação muito mais próxima e já conseguimos evitar uma quantidade significativa de ações que a gente iria judicializar, e por conta, né, de estar operando aqui a Câmara de Resolução de Litígios, a gente consegue um atendimento da saúde para o cidadão sem precisar ir à justiça. Isso é o que eu acho que é o maior ganho do cidadão e, claro, para as defensorias também. Eu trabalho aqui na Câmara de Resolução de Litígios de Saúde desde a criação do ano passado, e o que a gente pode observar aqui é que mesmo com pouco tempo de funcionamento, nós já obtivemos muitos resultados, vários órgãos juntos, atuando aqui ao mesmo tempo, um atendimento mais humanizado do assistido, que é o paciente. E o que a gente já obteve de resultado aqui interessante? A gente já consegue formar uma estatística do número de demandas e do tipo de demandas. E esses resultados que são obtidos através do sistema próprio que funciona aqui, consegue fundamentar alterações de políticas públicas. Então temos, por exemplo, o BIPAP, que é um ensino necessário para a ventilação, para quem precisa ficar internado em domicílio. Ele não era fornecido pelo SUS. E ele passou a ser fornecido porque foi feito um estudo do número de demandas, da necessidade dos pacientes no município do Rio de Janeiro e o número de ajuizamento de ações que levava os dentes a acabarem a comprar esse ensino de qualquer forma. E agora ele é comprado de uma forma muito mais barata, é fornecido gratuitamente e atendendo aos requisitos, e já não é o tipo mais de demanda que a gente ajuiza. Além disso, tivemos outros resultados com medicação para glaucoma, medicação para diabetes, vários medicamentos que não eram fornecidos ou não eram fornecidos a contento, que hoje em dia, através das estatísticas, dos números, da análise de tudo que é feito aqui, de todo o trabalho em conjunto de todas as defensorias e das secretarias que atuam aqui, a gente consegue monitorar e passar a se fornecer de forma regular e gratuita, o que faz toda a diferença na vida desses pacientes. Teve um momento na vida assim, que eu precisei realmente de ajuda, né? Porque estava desempregada, e caiu, né? Quando ele estava fazendo hemodiálise, ele caiu do ônibus e ele fraturou os 2 joelhos e teve que imobilizar, né? Botar gesso nos 2 joelhos. Então, ele tem 29 anos, então eu tinha que locomover ele para fazer diálise 3 vezes na semana na clínica, né? E eu não tinha condições financeiras de pagar um táxi, né? Aí foi aonde eu fui buscar ajuda, aí ela me indicou aqui,
No dia que eu estive aqui, né, fui muito bem atendida, né, pelas pessoas e pediram que eu aguardasse. Eu fiquei até surpresa porque no outro dia já me ligaram avisando que foi aprovada a ambulância, porque o meu pedido foi de uma ambulância, né, que a ambulância pegasse ele de manhã e pegasse na volta da hemodiálise para levar para casa. Me falaram no início que ia ser assim, mais ou menos uns 15, 20 dias. Aí quando terminou, eu vim pedir prorrogação, né? E fui atendida de imediato, né? Então, eu não sabia que existia isso, né? Essa ajuda, né? Para mim foi uma surpresa muito grande, fiquei muito feliz. E realmente é uma coisa que a gente vê que, né? A gente tem aonde buscar, né? Estou até com um pedido agora que é para um remédio também, que está muito difícil para ele. Aí eu vou tentar vir aqui, dei entrada, agora eu vou ter audiência agora na parte da tarde. E eu tenho certeza que eu vou conseguir, né? Para mim foi assim muito importante, né? Eu estou saindo aqui com um problema já solucionado. Isso já vem se arrastando há um ano. Meu irmão deu entrada no CISREG. E nesse um ano ele foi internado no Hospital de Bom Sucesso, como no Hospital de Mundaraí, entre outros hospitais, e a gente não conseguia que ele fizesse a cirurgia. E hoje, em menos de 3 horas, a gente conseguiu o resultado que a gente estava querendo em função do problema dele de saúde. Porque ele tem um cálculo renal que ocupa 1/4 do rins dele, que já vem se arrastando há um ano. Eu assisti do Sr. Valdevino Alves, que é meu pai, portador de ELA, esclerose lateral amiotrófica. Tudo começou há uns 2 anos, que ele começou a não se levantar mais, a não sair para a rua, dizendo que a perna dele não correspondia. Ele queria movimentar a perna não se mexia. E nisso foi piorando. Minha mãe começou a ir nas clínicas para fazer exame, pedir exame disso, exame de sangue, ressonância, até que no memorial um neuro pediu lá um exame de ressonância e ele deu como a doença, essa tal de... Nunca nem tinha ouvido falar dessa doença, não sabem a origem, só sabem que é um neurônio, uma coisa neurológica, mas o que causa o início da doença ninguém descobriu até hoje. Enfim, aí com o passar do tempo, ele foi ficando com os dedos meio roxos assim, a ponta dos pés. Ele ia precisar usar esse aparelho, só que ninguém disponibiliza. E que a gente desse entrada na Defensoria Pública. Só que desce logo também, porque demora 3 a 6 meses. Então, quanto antes você entrar, melhor, porque quando sair, ele já vai estar precisando. Não vamos esperar ele precisar, porque ele vai ter que esperar mais 6 meses para ficar com o aparelho. Aí não vai morrer, né? Em fevereiro, início de fevereiro desse ano, tinham conseguido liberar o aparelho, isso no dia 18 de fevereiro, e que eu comparecesse na TDN, que é uma clínica que trata de problemas respiratórios no Botafogo, e que eles estariam cedendo o aparelho mediante o Ministério da Saúde, né? O SUS, né? E a gente trouxe o aparelho dia 18 de fevereiro. Então, assim, foi até rápido, pelo prazo que a doutora tinha me falado que ia demorar. E a gente ficou até surpreso, né? Foi, assim, um sucesso, né? Foi o primeiro, assim, a conseguir, porque não tinha projeto ainda do Ministério para esse aparelho. Minha mãe até falou assim comigo ontem, poxa, assim, ele conseguiu, né? E será que os outros estão conseguindo? Eu falei, pois é, mãe, como que a gente vai saber disso? Se outras pessoas na mesma situação dele estão conseguindo. Isso a gente não sabe informar, mas seria muito importante saber também, né? Quantas pessoas conseguiram, né, o aparelho no decorrer do ano, com que prazo, né? Para poder isso atender a todo mundo, não só a ele.